Disseram que essa mesa era só para a família dela na formatura, não para um estranho como eu. A mãe da minha filha fez questão de deixar claro que eu não tinha lugar na primeira fila quando Gabriela subisse ao palco para receber o diploma. Mas enquanto ela sussurrava para os seguranças que eu estava ali por engano, o diretor da faculdade já estava subindo ao microfone. Porque ele sabia algo que nem ela sabia, que eu não era só o pai que pagava a pensão. Eu era o cara que havia tornado aquela formatura possível para centenas de estudantes. A história começou 2 anos antes. Eu me chamo Eduardo e trabalho com investimentos imobiliários. Não sou milionário, mas construí uma vida confortável, comprando terrenos baratos e desenvolvendo projetos. Gabriela sempre foi minha prioridade máxima, mesmo depois do divórcio amargo com a Fernanda. Nossa separação aconteceu quando Gabi tinha 15 anos e desde então tenho sido tratado como um intruso na vida da minha própria filha. Fernanda se casou de novo com um médico endocrinologista, um cara arrogante que faz questão de deixar claro que ele é o pai presente enquanto eu sou apenas o que paga as contas. Nas reuniões da escola, nos aniversários, nos eventos importantes, sempre me sentia como um estorvo. A nova família dela tinha uma dinâmica perfeita e eu era apenas o fantasma do passado que aparecia nos fins de semana alternados. A faculdade de Gabriela era cara, muito cara. A arquitetura em uma das melhores universidades privadas do país. Mesmo dividindo com a Fernanda, minha parte já era pesada, mas eu pagava tudo em dia, sem reclamar. Queria que minha filha tivesse o melhor. O que eu não sabia é que a faculdade estava passando por uma crise financeira grave. Vários alunos estavam deixando o curso por não conseguir pagar. Outros estavam acumulando dívidas que os impediriam de se formar. Durante uma das minhas visitas a Gabi no campus, conheci o professor Roberto, coordenador do curso. Conversamos sobre arquitetura, sobre o futuro da profissão, sobre os desafios dos jovens profissionais. Ele mencionou, meio sem querer, como estava difícil manter a qualidade do curso com tantos alunos saindo. Como alguns dos melhores estudantes da turma da Gabi estavam pensando em trancar porque as famílias não conseguiam mais bancar. Foi quando tive uma ideia. Ou melhor, quando vi uma oportunidade. Eu tinha alguns recursos parados e estava procurando um investimento diferente. Propus uma parceria com a faculdade. Eu financiaria bolsas de estudo para os alunos mais necessitados da turma da minha filha, em troca de uma participação nos projetos desenvolvidos pelos estudantes que fossem comercializados posteriormente. Um investimento de longo prazo que poderia beneficiar todo mundo. A negociação levou meses. Advogados, contratos, reuniões com a reitoria. No final, investi uma quantia significativa que permitiu que 15 alunos terminassem o curso. Gabriela nunca soube. Ninguém da família dela soube. Para eles, eu continuava sendo apenas o pai que pagava a pensão e que aparecia de vez em quando. O dia da formatura chegou. Fernanda organizou tudo como se fosse a mãe solteira da Gabi. Mesa principal só para a família imediata. Ou seja, ela, o marido, os avós maternos e os padrinhos. Quando cheguei, fui direcionado para uma mesa no fundo, junto com outros parentes distantes. A mensagem era clara. Você pode vir, mas sabe qual é seu lugar. Mas eu não me importei. Estava ali pela minha filha. Ver ela feliz já era suficiente. Até que o diretor pediu silêncio para fazer um comunicado especial. Se você já foi tratado como um estranho pela sua própria família, se já se sentiu invisível nos momentos mais importantes, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de pais que descobriram que o diretor, subiu ao palco com um sorriso no rosto e uma pasta nas mãos. Disse que antes de entregar os diplomas, queria fazer um reconhecimento especial. Que aquela turma era única porque havia superado adversidades que poderiam ter impedido muitos estudantes de se formar.
que, graças à generosidade de uma pessoa especial, 15 alunos que estavam prestes a abandonar o curso conseguiram concluir seus estudos. Senti meu coração acelerar. Fernanda e o marido prestavam atenção, sem imaginar do que se tratava. Gabriela estava na fila com os formandos, linda no seu capelo, e Beca, também curiosa para saber de quem o diretor estava falando. O silêncio no auditório era total. Mais de 1000 pessoas esperando para descobrir quem era o benfeitor misterioso. O diretor continuou explicando como a crise econômica havia atingido várias famílias, como alguns dos melhores alunos da turma estavam considerando abandonar o curso no último ano, como isso seria uma perda irreparável para a arquitetura brasileira. Foi então que uma pessoa decidiu intervir, não apenas com dinheiro, mas com uma visão de futuro que beneficiaria tanto os estudantes quanto o mercado. Ele mencionou que o investimento não foi apenas uma doação, mas uma parceria inteligente que criaria oportunidades futuras para os recém-formados. Que essa pessoa acreditava no potencial da nova geração de arquitetos e estava disposta a apostar neles de forma concreta. Que, graças a essa iniciativa, aqueles 15 estudantes não apenas se formariam, mas já sairiam da faculdade com uma rede de contatos e oportunidades reais de trabalho. Fernanda cochichava com o marido, especulando se seria algum empresário famoso ou uma construtora grande. Os pais dos outros alunos olhavam ao redor, tentando identificar quem poderia ser o responsável por tamanha generosidade. Alguns flashes começaram a disparar, fotógrafos se preparando para registrar o momento da revelação. Então o diretor disse meu nome completo: Eduardo Santos Silva, pai da formanda Gabriela Santos Silva. E pediu para que eu subisse ao palco para receber uma homenagem especial da instituição. Por um momento, achei que estava sonhando. O auditório inteiro virou para me procurar. Fernanda ficou pálida. O marido dela abriu a boca sem conseguir falar. Os seguranças que há meia hora queriam me tirar da mesa principal agora me escoltavam respeitosamente até o palco. Gabriela me procurou com os olhos e, quando me viu, começou a chorar. Subir aqueles degraus foi uma das experiências mais intensas da minha vida. 1000 pessoas de pé aplaudindo. O diretor me cumprimentou com um aperto de mão firme e me entregou uma placa de reconhecimento. Falou no microfone sobre minha contribuição, sobre como eu havia feito a diferença na vida daqueles jovens sem querer holofotes ou reconhecimento público. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. O diretor anunciou que, devido à minha contribuição excepcional para a educação e pela visão inovadora de investimento social, a faculdade estava me concedendo o título de Pai do Ano da turma de 2024. Uma honraria que seria gravada para sempre nos registros da instituição. Quando peguei o microfone para falar, olhei para Gabriela primeiro. Disse que fiz aquilo não por reconhecimento, mas porque acredito que educação é o melhor investimento que podemos fazer. Que ver jovens talentosos desistindo dos sonhos por dificuldades financeiras me incomodava profundamente. Que minha filha sempre me ensinou a importância da solidariedade, mesmo sem saber. Fernanda estava em choque. O marido dela parecia ter encolhido na cadeira. Os 15 alunos beneficiados vieram me cumprimentar no palco, alguns chorando, outros me agradecendo emocionados. Gabriela saiu da fila dos formandos e veio me abraçar na frente de todo mundo, sussurrando no meu ouvido que estava orgulhosa de mim. O momento mais satisfatório foi quando desci do palco e passei pela mesa principal. Fernanda me olhou de um jeito completamente diferente. Não mais como o ex-marido inconveniente, mas como alguém que ela havia subestimado completamente. O marido dela tentou puxar conversa sobre investimentos, mas eu apenas sorri e disse que conversaríamos depois. E você, já foi subestimado pela sua própria família? Já se sentiu invisível em momentos importantes? Me conta nos comentários como lidou com isso. A cerimônia continuou, mas a energia havia mudado completamente.
Gabriela recebeu o diploma com um sorriso radiante, me procurando com os olhos a cada momento especial. Quando chamaram o nome dela, foi a ovação mais longa da noite. Não só pelos méritos acadêmicos, mas porque todos sabiam que ela era filha do homem que havia salvado 15 carreiras. Durante o coquetel, a dinâmica familiar virou de cabeça para baixo. Fernanda veio me procurar, algo que não acontecia há anos. Disse que não tinha ideia do que eu havia feito, que Gabriela nunca mencionou nada sobre problemas financeiros na faculdade. Perguntou por que eu não contei para ninguém, por que mantive segredo sobre algo tão importante. Expliquei que não fiz aquilo para impressionar ninguém, que vi uma oportunidade de ajudar jovens talentosos e, ao mesmo tempo, fazer um investimento inteligente, que educação sempre foi uma prioridade para mim, mesmo quando nossa família se desfez, que o reconhecimento nunca foi o objetivo, mas a possibilidade de fazer diferença na vida daquelas pessoas. O marido da Fernanda, Dr. Carlos, também mudou completamente o tom comigo. Começou a falar sobre investimentos sociais, sobre responsabilidade empresarial, como se fôssemos velhos parceiros de negócios. Mencionou que tinha alguns recursos disponíveis e perguntou se eu não teria outras oportunidades similares. A hipocrisia era evidente, mas eu mantive a educação. O que mais me marcou foram os estudantes beneficiados. Eles me procuraram durante toda a noite para agradecer. Marina, uma das meninas, contou que estava trabalhando 3 turnos para tentar manter o curso quando soube da bolsa. Rafael disse que já estava fazendo as malas para voltar para o interior quando recebeu a ligação da faculdade. Cada história era um lembrete de por que aquela decisão havia sido acertada. Gabriela me apresentou para os amigos como o pai que havia tornado aquela formatura possível para uma parte da turma. O orgulho na voz dela não tinha preço. Ela disse que sempre soube que eu era especial, mas que nunca imaginou que eu fizesse algo tão grandioso em silêncio, que entendeu naquele momento de onde havia herdado a preocupação com os outros. O professor Roberto se aproximou durante o coquetel e me contou detalhes que nem eu sabia. Disse que, após o anúncio da parceria, outros empresários procuraram a faculdade interessados em projetos similares, que minha iniciativa havia criado um movimento de investimento social na educação que se espalhou para outras turmas e cursos, que eu havia começado algo maior do que imaginava. Mas houve um momento que definiu toda a noite. Os pais dos 15 alunos beneficiados se organizaram e vieram me procurar juntos, cada um com lágrimas nos olhos, me agradecendo por ter dado aos filhos a oportunidade de realizarem os sonhos. Uma das mães disse que não tinha palavras para expressar a gratidão que sentia, que seu filho era o primeiro da família a se formar em uma universidade. Foi quando percebi a real dimensão do que havia feito. Não era só sobre dinheiro ou investimento, era sobre sonhos que estavam sendo destruídos e que foram resgatados, sobre famílias que veriam seus filhos conquistas impensáveis, sobre jovens que teriam a chance de construir carreiras sólidas e prósperas. Fernanda assistiu a toda essa cena de longe. Via como as pessoas me tratavam com respeito e admiração genuínos, como Gabriela me olhava com olhos de orgulho e amor, como eu havia me tornado naquela noite, não apenas o pai que paga pensão, mas o homem que fez diferença na vida de dezenas de pessoas. Quando chegou a hora das fotos oficiais da formatura, algo inesperado aconteceu. Gabriela me chamou para ficar ao lado dela na foto principal. Não na lateral, não no fundo, mas ao lado. Fernanda hesitou, mas não teve como se opor. Afinal, eu era o pai do ano. A foto, que ficaria para sempre nos arquivos da faculdade, me mostrava no lugar de honra que sempre deveria ter sido meu. Se esta história está mexendo com você, se você acredita que há justiça no que está acontecendo, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio faz com que mais histórias como esta cheguem até você. Nos dias seguintes à formatura, minha vida mudou de maneiras que eu não esperava.
Gabriela me ligava todos os dias, coisa que não acontecia há anos. Queria entender melhor o que eu havia feito, como havia tomado aquela decisão, por que nunca contei para ela. Disse que se sentia mal por não saber que alguns colegas estavam passando dificuldades tão sérias. Expliquei que mantive sigilo porque não queria que ela se sentisse pressionada ou diferente dos outros. Que meu objetivo era apenas garantir que ela estudasse em uma turma completa, com todos os talentos que havia conhecido no primeiro ano. Que acreditava firmemente que uma turma forte elevaria o nível de todos, incluindo ela. O impacto do reconhecimento foi além da família. A história se espalhou pelas redes sociais da faculdade. Várias empresas de arquitetura me procuraram interessadas em conhecer os projetos desenvolvidos pelos estudantes que eu havia apoiado. O retorno do meu investimento começou a aparecer mais rápido do que eu havia previsto. Marina, uma das beneficiadas, conseguiu um estágio em um escritório renomado porque o sócio havia visto a matéria sobre a formatura. Rafael foi contratado por uma construtora que ficou impressionada com o portfólio dele. Outros estudantes também começaram a colher os frutos do networking que se criou em torno da nossa parceria. Mas o que mais me surpreendeu foi como Fernanda começou a me tratar. Ela me ligou uma semana depois da formatura para conversar. Disse que havia passado anos me vendo apenas como o ex-marido que atrapalhava a dinâmica da nova família, que nunca imaginou que eu pudesse ter essa visão de futuro, essa capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Admitiu que se sentiu constrangida na formatura, que percebeu como havia me diminuído diante de Gabriela ao longo dos anos, sempre priorizando a opinião do doutor Carlos sobre assuntos importantes, que nossa filha sempre defendeu minha importância na vida dela, mas que ela não dava ouvidos porque estava focada em construir a nova família. Dr. Carlos também mudou completamente comigo. Começou a me incluir nas conversas familiares, me consultar sobre decisões que envolviam Gabriela, até mesmo me convidar para jantares em casa. A transformação dele foi a mais óbvia de todas. De médico arrogante que me tolerava por obrigação, passou a empresário interessado que queria aprender sobre meus investimentos. Gabriela percebeu essas mudanças e ficou dividida entre a satisfação de me ver, finalmente reconhecido, e a tristeza por entender como eu havia sido tratado injustamente durante anos. Uma noite, durante um jantar só nosso, ela chorou pedindo desculpas por não ter defendido mais minha presença nos eventos familiares importantes. Disse a ela que não havia nada para perdoar, que eu entendia a situação dela, uma adolescente tentando equilibrar duas famílias com dinâmicas diferentes, que o importante era que agora ela sabia que tipo de homem seu pai realmente era. Não apenas alguém que cumpria obrigações financeiras, mas alguém que acreditava em fazer diferença no mundo. O professor Roberto me procurou com uma proposta interessante. Disse que a reitoria estava impressionada com os resultados da nossa parceria e queria expandir o projeto, que outras faculdades da rede estavam interessadas em parcerias similares, que eu poderia me tornar um investidor social reconhecido nacionalmente se quisesse. A ideia me animou, mas também me fez refletir sobre as motivações. Será que eu estava fazendo aquilo pelo impacto social ou pelo reconhecimento que nunca tive na família? A resposta veio quando visitei o escritório onde Marina estava estagiando. Ver o brilho no olho dela, a paixão com que falava sobre os projetos, a gratidão genuína por ter tido a chance de se formar, me lembrou por que havia tomado aquela decisão. Fernanda me perguntou se eu não me sentia mal por ter sido subestimado durante tanto tempo. Respondi que não guardava mágoa, mas que esperava que dali para frente as coisas fossem diferentes. Que Gabriela merecia ter os dois pais presentes e respeitados em todos os momentos importantes da vida dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas ainda havia uma surpresa que nem eu imaginava que estava por vir. 6 meses depois da formatura, recebi um convite inesperado.
A Associação de Arquitetos do Estado estava organizando um evento anual e queria me homenagear como investidor social do ano. O projeto que comecei na faculdade da Gabriela havia se tornado um modelo nacional. Outras instituições copiaram o formato, outros empresários se inspiraram na iniciativa e centenas de estudantes já haviam sido beneficiados em todo o país. Gabriela ficou eufórica com a notícia. Disse que queria estar presente na cerimônia e me acompanhar como minha filha, não apenas como ex-aluna de uma das faculdades beneficiadas. Fernanda, para minha surpresa, pediu se ela e Dr. Carlos poderiam ir também. Disse que se sentia orgulhosa de ter sido casada comigo e que queria estar presente para apoiar. A cerimônia foi em um hotel 5 estrelas, com a presença de empresários, políticos e profissionais renomados da arquitetura. Quando chegamos, Gabriela estava deslumbrante em um vestido azul marinho, Dr. Carlos impecável de smoking e Fernanda elegante como sempre. Pela primeira vez em anos, parecíamos uma família unida. Durante o jantar, sentamos todos na mesma mesa. A conversa fluiu naturalmente, sem tensões ou constrangimentos. Dr. Carlos me contou que havia decidido criar uma fundação para investir na educação médica de jovens carentes, inspirado no que eu havia feito. Fernanda disse que finalmente entendia por que Gabriela sempre falava de mim com tanto orgulho. Quando chegou minha vez de subir ao palco, o presidente da associação fez um discurso emocionante sobre como minha iniciativa havia criado um movimento nacional de investimento social na educação. Disse que eu não havia apenas ajudado 15 estudantes, mas havia mostrado para o país inteiro que é possível fazer negócios e impacto social ao mesmo tempo. No meu discurso, olhei para a Gabriela na plateia e disse que tudo começou quando um pai quis garantir que sua filha se formasse na melhor turma possível, que educação é o único investimento que ninguém pode nos tirar. Que acredito em um Brasil onde talento não seja desperdiçado por falta de recursos. A ovação foi de quase 5 minutos, mas o momento mais especial veio depois da cerimônia. Marina, Rafael e outros ex-alunos beneficiados apareceram no evento como surpresa. Eles haviam se organizado para me agradecer pessoalmente e contar como suas vidas mudaram. Marina havia aberto seu próprio escritório. Rafael estava coordenando projetos de habitação popular. Todos prosperando, todos fazendo diferença. No final da noite, Fernanda se aproximou de mim e disse algo que nunca esquecerei. Que havia passado anos tentando apagar minha presença da vida de Gabriela porque sentia que eu era uma ameaça para a nova família, que só agora entendia que eu nunca fui uma ameaça, mas sim um exemplo de homem íntegro que ela deveria ter valorizado. Gabriela me abraçou e sussurrou que se sentia a filha mais orgulhosa do mundo, que entendeu que ter pais separados não significa ter uma família quebrada, apenas uma família diferente, que dali para frente faria questão de que eu estivesse presente em todos os momentos importantes da vida dela. Dr. Carlos, com toda a sua humildade recém-descoberta, me disse que aprendeu comigo que grandeza não está em títulos ou profissões, mas em ações que transformam vidas, que se sentia honrado em fazer parte, mesmo que indiretamente, da família de um homem como eu. Hoje, 2 anos depois, nossa dinâmica familiar é completamente diferente. Sou consultado sobre decisões importantes, convidado para todas as celebrações, tratado com o respeito que sempre mereci. Gabriela trabalha comigo em alguns projetos de investimento social, aplicando seus conhecimentos de arquitetura para criar soluções habitacionais inovadoras. O programa de bolsas se expandiu para dezenas de faculdades. Centenas de jovens se formaram com dignidade, sem abandonar sonhos por dificuldades financeiras. O retorno financeiro superou minhas expectativas, mas o retorno emocional não tem preço. Às vezes penso naquele dia da formatura, quando me disseram que eu não tinha lugar na mesa da família. Hoje entendo que eles estavam certos em parte. Eu realmente não tinha lugar naquela mesa.
Meu lugar era no palco, sendo reconhecido pelo homem que sempre fui, mas que eles se recusavam a enxergar. Se você chegou até aqui, se esta história te emocionou, deixe um comentário contando como você lida com pessoas que te subestimam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na aprovação dos outros, mas nas ações que ela toma quando ninguém está olhando. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de pessoas que transformaram desprezo em reconhecimento e invisibilidade em protagonismo.